Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje, uma live super interessante com o tema Mix de Marx e Verde, uma releitura convergente com desenvolvimento sustentável. Nosso convidado de hoje está chegando aí. Nós vamos ver se ele já conseguiu entrar. Professor Cadu. Vamos ver, temos bastante aí participantes. Vamos esperar um pouquinho, ver se o professor Cadu entra. Olá, um monte de convidado, olha quanta honra. Professor Cadu, tá conseguindo entrar aí na live? Boa noite, professor Ayrton. Enquanto nós esperamos a entrada aqui do professor Carlos, vamos ver se a gente consegue aqui fazer ele entrar. Vamos ver se eu consigo contato aqui com ele. Tá tendo dificuldade para entrar um pouquinho, mas ele já entra, tá, pessoal? A gente já inicia aí a nossa live. Nossa live de hoje promete muitas discussões, assuntos muito atuais, assuntos importantíssimos aí hoje para o administrador de empresas. Daqui a pouco ele já entra e a gente já inicia. Vamos ver. Enquanto isso, pessoal, vão preparando aí as suas perguntas, seus questionamentos, suas curiosidades sobre o tema. O mix de marketing verde aí promete bastante assuntos atuais, como a gente já falou. Vamos ver se o professor Cadu consegue entrar. Professor Cadu está nos ouvindo. Eu sei que ele já conseguiu entrar aqui. Está entrando. O problema é do Professor Cadu, computador. Deixa eu me organizar aqui. professor Cadu já Oi, tô está ao aqui. vivo. Já estamos Sim, deixa vendo eu a só sua mudar aqui a telinha. câmera. Ah, agora sim. Olá, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Prazer estar aqui. Desculpe o Prazer. atraso aí, mas foi um problema técnico, porque no computador, não sei por que a segunda vez, ele não está entrando pelo computador, ele está entrando só pelo celular, mas a gente vai para o celular aqui e a gente dá um jeito. Mas Vamos estou lá no ar. então. Ótimo, seja muito bem-vindo. Então, boa noite a todos. Vamos Obrigado. recomeçar, né? O nosso assunto de hoje, o título da nossa live é o Mix de Marketing Verde, uma releitura convergente com o desenvolvimento sustentável. Bom, pessoal, eu sou a professora Nileide Sabino, eu sou professora da Escola de Negócios da Univale. Atualmente, eu sou também coordenadora executiva da Câmara de Formação Profissional do Conselho Regional de Administração. A gente está trabalhando ali alguns projetos muito bacanas em relação à formação do administrador nos tempos atuais. E o CRA tem aí como missão promover a ciência da administração, a fiscalização e a valorização do profissional em defesa da sociedade catarinense. Estamos aqui, então, promovendo essa live com o nosso grande convidado, o professor Carlos Eduardo, famoso Cadu, né, Cadu? Professor Cadu, é isso aí Cadu, mesmo. muito conhecido como Cadu, aí, nosso velho amigo, professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Univale, o PPGA, no mestrado e doutorado, também professor da Escola de Negócios aí da Univale, professor do MBA em Gestão e na graduação também em Administração nas disciplinas especificamente de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Professor Cadu, essa formação aí
tão multidisciplinar, né? Mudou a câmera, professor Cadu. Tem que fazer a câmera aí virada para você. Mudou a agora câmera. deu. Aí. Deu. Tô aqui. Ótimo. Boa noite a todos, é um Professor. prazer estar... Oi, desculpe, pode falar, Mileide. Não, imagina, eu ia te fazer só uma pergunta. Essa carreira que a gente viu aí tão multidisciplinar, que antigamente era conhecida como generalista. Conta um pouquinho pra gente aí dessa tua carreira multidisciplinar. Conto sim. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com a minha grande amiga Mileide, a parceira aí da Univale, aí em vários campi, né, que a gente se encontra aí pelos corredores do saber, né, como a gente diz. E, então, boa noite a todos novamente. Bom, a minha carreira eu considero muito curiosa, né? Eu vou até pedir desculpas e permissão para vocês, eu não quero ser assim, metido, vamos dizer assim, mas eu tive a felicidade de ter muitas oportunidades na vida. E quando eu estava na faculdade, estudei em engenharia. E quando eu estava na faculdade de engenharia, eu percebi que eu não queria ser especialista. Eu falei assim, não, eu gosto de novidades, eu gosto de fazer várias coisas, eu não quero ficar atrás de uma mesa, eu quero aprender, eu quero correr atrás. Então eu tinha esse perfil assim de generalista, né, que se falava na época, mas nem pensava nisso. Eu pensava que eu não queria ser especialista. Eu sabia o que eu não queria ser, né, mas o que eu queria saber ser eu ainda não tinha essa ideia. E daí as oportunidades foram surgindo. E eu considerava o seguinte, o cavalo selado vai passando, né? E eu fui montando nesses cavalos que foram passando ao longo da minha vida. Algumas vezes eu caí, é claro, né? Mas, de uma maneira geral, até que eu consegui ficar montadinho nesse cavalo. Então, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na Copel, Companhia de Energia do Paraná. Fiquei um tempo lá, um tempo curto, por sinal. E daí eu recebi um convite para trabalhar na Electrolux. Na Copel eu trabalhava na área de TI, na área de sistemas de potência, mas na área de TI. E fui para a Electrolux, na época ainda não era Electrolux, ela foi adquirida depois, para trabalhar também na área de TI, para atender a área industrial, o setor industrial. Para desenvolver software, desenvolver sistemas de MRP, RP, nessa linha aí. Então, ali que as coisas aconteceram, de implantação de sistema MRP2, na época até, surgiram as oportunidades de trabalhar em outros projetos, foi criado um departamento de projetos especiais. Dizem que projetos especiais tem que tomar cuidado, né? Que projetos especiais é o primeiro que vai para... é o primeiro que corta, né? Então fui trabalhar em projetos especiais, daí era projeto de computação gráfica, era projeto de nova fábrica, projeto de novos produtos. Então ali eu fazia sempre a parte inicial, estudo de viabilidade, depois o projeto seguia. E ali foi o meu primeiro contato com o marketing. Então, no finalzinho ali da minha permanência na Electrolux, eu fui trabalhar com marketing. E antes eu estava trabalhando com produtividade industrial. Da Electrolux, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, também trabalhando com produtividade industrial. Foi quando daí eu fui morar em São Paulo. Não morava em São Paulo, na verdade, eu ia e vinha de São Paulo e era muito complicado. Eu adoro São Paulo, gosto bastante mesmo. Mas na época filho pequeno e era complicado, avião, vai e volta. Eu acabei saindo dessa empresa de consultoria e fui trabalhar com esporte. Então, uma equipe Wilson Fittipaldi Júnior, depois Ingo Hoffmann, Xande Negrão, depois Cacá Bueno, essa turma toda aí que cheguei a trabalhar. Trabalhei praticamente 10 anos com Stock Car. Depois fui trabalhar, paralelo, né? Tem negócios paralelos aí, porque eu também trabalhava com consultoria, fui trabalhar com cruzeiros, uma operadora de cruzeiros marítimos. Então aí que tem o vínculo, o link, né, com o meu mestrado e doutorado em turismo, que eu trabalhei também praticamente 10 anos com turismo, e como eu já tinha trabalhado com esporte, turismo tem a ver, e acabei fazendo então mestrado e doutorado em turismo. Então, sempre trabalhando com marketing e estratégia em todas as empresas que eu trabalhava, com gestão, marketing e estratégia. E eu me achava, digamos assim, especialista, né? E até que eu fui fazer um MBA até na Sociesc, um MBA da FGV, em gestão comercial. Ali eu tive, digamos, isso foi em 2010, foi quando eu tive o primeiro contato realmente com os conceitos, porque eu sou engenheiro, né? Eu não sou administrador, eu vi a importância realmente de ser administrador.
e o conhecimento que o administrador traz para a gestão das empresas. Então, eu tenho essa experiência, então, de indústria, de esporte, então tenho algum conhecimento de marketing e estratégia, porque eu estudei, mas eu não tenho esse conhecimento profundo que vocês têm, que tem a condição de atuar em vários setores, né, da economia, e gerir esses setores com uma capacidade que vocês têm a partir do conhecimento que vocês adquirem ao longo de um curso de administração. Fiz pós em administração, né? E assim foi seguindo a carreira, e foi quando eu decidi, então, entrar na carreira acadêmica, porque eu vi, né? Eu olhava para trás e falei assim, nossa, eu trabalhei com tantas coisas, e eram coisas bacanas, com esporte, né? Tive a grande oportunidade da minha vida de trabalhar no Havaí, eu fiquei um bom tempo no Havaí, digamos assim, foi um sonho realizado, porque eu gosto muito de praia, né? Gosto muito de surf. E, de repente, quando eu vejo, eu estou no Havaí, né? Aquele sonho realizado. Eu falei para vocês que eu não queria ser metido, né? Mas eu já trabalhei no Havaí, né? Mas a Milady sabe bem a verdade. Não é aquele Havaí lá, né? É o Havaí Olhão da Ilha, em Florianópolis. Salve, o Havaí! Os havaianos aí de plantão. Sim, tenho muitos amigos também figueirenses, aí, torcedores do Figueira, né? Então, inclusive que eu fiz muitas amizades na época que eu trabalhei no nosso Havaí aqui, no grande Havaí, mas eu sempre gosto de contar essa história para os alunos, né? Deus tem alunos que eu já fico olhando a cara deles assim, nossa, altas ondas, assim. Mas é o nosso Havaí aqui, com muito orgulho, muita honra eu tive essa oportunidade. Mas é isso, né? Foi minha passagem multidisciplinar foi por aí, nessas experiências. Nossa, é uma carreira de grande experiência, né? E dá para fazer bastante esse link aí. A gente sabe que o professor tem grandes estudos na área de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? E aí eu falo, professor, atrelando aqui esse tema tão importante aí para os gestores atuais de empresas, falando sobre o tripé da sustentabilidade, o quão importante, né? E como que as empresas devem agir em relação ao tripé da sustentabilidade, professor Cadu? Então, a sustentabilidade, se a gente falar especificamente de sustentabilidade em termos de empresa, de gestão, é um tema relativamente novo, né? Eu comentei que eu trabalhei, então, lá na Electrolux, e ali nos anos 80, mais ou menos em 87, para ser mais específico, né, foi quando foi apresentada a ISO 9000. E nesse período de anos 80, final de anos 80 praticamente, início dos anos 90, o assunto do momento, né, o tema dentro das indústrias, era a qualidade. Então as empresas buscavam a qualidade e começaram então a implantar os sistemas da gestão da qualidade. E esse foi um cavalo selado, é curioso que foi um cavalo selado que eu não montei. Porque como eu trabalhava com produtividade, eu gostava muito de chão de fábrica, de processo, de projetos, de engenharia, e eu não me interessei muito com a qualidade. Hoje, digamos, se tem alguma coisa que eu me arrependo é não ter trabalhado, porque realmente foi um cavalo selado, porque cresceu muito, né? Então nessa época, quem começou a trabalhar com a qualidade conseguiu decolar realmente muito rápido na carreira. E eu vejo essa relação hoje com a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, se nós analisarmos, por que ela é nova? Se você verificar as conferências, pegar o histórico da sustentabilidade, desde Rachel Carson, lá em 1962, quando ela fez o alerta, ela escreveu o livro Primavera Silenciosa. E nesse livro ela alerta para o uso indiscriminado do DDT. Hoje a gente fala assim, vamos dedetizar a nossa casa, né? Então o dedetizar aí no caso é justamente aplicar um produto químico que matava as pragas na lavoura, mas também prejudicava a saúde das pessoas que iam consumir aqueles alimentos. Então ela apresentou esse alerta nesse livro e a indústria de inseticida americana, que é fortíssima, né, mundial na verdade, caiu em cima dela. Mas ela foi uma guerreira e ela conseguiu, então, movimentar a sociedade na época, os pesquisadores, e conseguiu, então, com esse alerta, começou um movimento foi o primeiro movimento em relação à proteção do meio ambiente e se pensar, né, se preocupar em evitar os impactos que estavam sendo causados ao meio ambiente. Isso foi, então, 62, foi essa década de 60, a ONU começou a realizar conferências, encontros, discussões. E eu, assim, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido, eu vejo que essas décadas de 60, 70, até 80, foram décadas de muita discussão,
mas pouca ação prática por parte não só da ONU, mas também dos governos. Então, isoladamente, um ou outro, né, claro, teve alguma atitude em relação à conservação de ambiente, em relação à preservação, mas o grande acontecimento foi mesmo a Rio 92, onde começou aquela primeira grande discussão em relação à necessidade de se buscar proteger o ambiente. O meio ambiente, não só o ambiente, mas também com os aspectos sociais e econômicos. Mas, digamos, a cereja do bolo aconteceu somente em 2015. Então, teve Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20, os objetivos do milênio, né, os 8 objetivos do milênio. O problema dos objetivos do milênio, dos 8, foi porque ele nasceu a partir das empresas, das organizações. Então, não foi uma iniciativa dos estados, né, dos governos. E isso, então, esses governos acabaram se sentindo incomodados e resolveram, então, agir. Foi quando, então, em 2015, que teve a discussão, na Rio Mais 20 teve já a discussão, ela vinha sendo discutida, e em 2015 foi apresentada a Agenda 2030, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Então, esse é o fato mais importante no mundo, na história, em relação à preservação, conservação do meio ambiente, das ações sociais e em relação também às práticas econômicas, as boas práticas, né, econômicas nas organizações de uma maneira geral. Então, você falou de tripé da sustentabilidade, né? Então, vamos falar aqui dois conceitos, vamos discutir dois conceitos, se você me permite, né? Então, existem pesquisadores que acreditam não, que estudam numa linha de que o desenvolvimento sustentável leva à sustentabilidade. Outros, a sustentabilidade leva ao desenvolvimento sustentável. Eu não gosto muito de entrar no detalhe o que levou o quê, aquela história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, mas eu prefiro seguir o Elkington, né? O Elkington, ele escreveu o livro Canibais com Garfos e Facas. Quem são os canibais? Nós somos os canibais, né? Então, os canibais, eles vão proteger o meio ambiente com garfos e faca, né? Com cuidado. Então, nós vamos desenvolver, né, o planeta, as empresas, as organizações, mas com muito cuidado ali, com garfos e facas. E o Elkington, então, ele apresentou o que é chamado Triple Bottom Line, que são as 3 dimensões da sustentabilidade, né? É o ambiental, o econômico e o social. Então, no meu entendimento, ele está correto quando ele diz que, na medida que você adota essas práticas, boas práticas relacionadas ao social, ao econômico e ao ambiental, naturalmente você vai alcançar um desenvolvimento. Você vai alcançar um desenvolvimento sustentável. Então, é nessa linha, mais ou menos, que eu atuo, né, que eu pesquiso e que eu acredito que atende às necessidades das empresas em se desenvolverem. Ótimo, ótimo, professor. E assim, né, fazendo um gancho com isso que o professor falou, né, sobre o tripé da sustentabilidade, a gente fala muito na questão das empresas globais trabalhando com isso, né? Até o professor aqui, Evandro, né, o administrador Evandro até citou que em Santa Catarina as ODS são muito fortes, né? E trazendo para a questão mais global, a gente sempre está preocupado aí com a questão, né, um assunto que está muito em voga é a proteção da Amazônia, essa questão, essa preocupação hoje muito, muito forte, né? E as empresas também estão envolvidas nessa questão. Como é que elas podem trabalhar estrategicamente? As críticas, a polarização sobre esse assunto. O que isso ajuda hoje na gestão das empresas aí para um administrador, professor? Tá, vamos começar pelo fim, né? A polarização, né? Hoje a gente vive um momento aí de polarização, né? E eu procuro não entrar nessa seara, eu fico sempre, não sei se tem a ver com toque isso, né? Mas eu procuro sempre assim pelo equilíbrio, tá? Então eu vejo que essa polarização, ela não é ruim, tá? O ruim é quando há uma radicalização, né? Então quando as pessoas começam a radicalizar, quando elas querem impor a sua ideia e o que ela acredita, né? Mas eu sou favorável que realmente exista uma discussão e que essa discussão ela pode ser polarizada sim,
desde que tenha um respeito às pessoas, né, que tenha uma civilidade aí nessas discussões. E a gente sabe que vai ser muito difícil que a gente consiga ter um consenso, né? Vai sempre tender para um lado ou para o outro. E as pessoas, elas precisam estar preparadas, né? Isso é uma questão também de maturidade. As pessoas precisam estar preparadas em aceitar, não é uma questão de derrota, né? Mas elas precisam estar preparadas em aceitar as opiniões que não são as suas. Então é isso que eu defendo. É claro que eu tenho, digamos, no que eu acredito, né? Eu acredito muito na conservação. Então, quando fala a própria ONU, quando ela fala de desenvolvimento sustentável, ela fala em conservação dos recursos naturais. Ela não fala de preservação dos recursos naturais. Então tem uma diferença. Quando você fala em conservação, você aceita o desenvolvimento. Quando você fala em preservação, você aceita o desenvolvimento, mas não ali, entendeu? A preservação, aquele ambiente, ele é intocado, né? Intocável. Então, a Amazônia, eu sou favorável, eu aceito essa ideia de que a Amazônia deva ser preservada, sim, eu acredito que sim. Só que eu também eu entendo que é um assunto que cabe a nós brasileiros, né? Ao governo brasileiro, cabe ao Congresso Nacional. Essa é uma decisão nossa, é uma decisão soberana nossa. Então eu sou muito crítico nesse aspecto, quando eu falo em equilíbrio. Desculpe, tá? Às vezes eu falo em equilíbrio, daí eu falo sou muito crítico, daí fica meio esquisito, né? Mas esse é um críticozinho, mais ou menos. Mas eu sou crítico em relação aos países. Tem muitos países aí que eles estão criticando, né? Não vou nem falar de governo atual, governo passado, não vem ao caso. Aqui vem ao caso a Amazônia, né? Que é um patrimônio nosso, né? Ele não é um patrimônio da humanidade, ele é nosso, ele é brasileiro. Então, esses países que estão pegando o nosso pé, falando um português mais claro, se você olhar a história deles, eles são países que exploraram, né? Exploraram a África, exploraram as Américas, né? A América Latina toda. E hoje eles são esses mesmos países, né? Que eles têm uma conta para pagar que eles não pagaram ainda. Então, nesse sentido aí de ser crítico, eu digo isso. Antes deles ficarem aqui querendo colocar o dedo, claro, como eu disse, a gente pode discutir, vamos sentar, discutir. Eu acho que o mundo todo tem o direito de falar, de reclamar, de vir aqui e falar, olha, eu acho que nós sugerimos que seja feito isso, aquilo, nós vamos ajudar. Eu acho ótimo isso. Mas a maneira de que alguns países estão colocando, também dessa maneira radical, eu não concordo. Então, daí faz com que a gente olhe lá para trás e pergunte, tá, esses países que exploraram esses continentes, que exploraram vários países, o que eles estão fazendo hoje, então, para ajudar? Hoje a gente vê ONGs, né, ONGs atuando na África, ONGs atuando no Brasil, mas efetivamente esses países que são ricos, não vou dizer que eles se tornaram ricos pela exploração, mas com certeza ajudou, eles são, então, economicamente eles são muito ricos, mas talvez eles pequem esse aspecto social aí que eles cobram tanto, né, da gente e de outros países também, mas aí eu acho que tem que fazer um meia-culpa também. Tá? Ótimo. E desculpe, você ainda falou da Amazônia, né, só para complementar, voltando ali o aspecto de conservação, né, de preservação. Eu acredito realmente que haja necessidade de preservação, mas ao mesmo tempo muito se fala que, até tem um vídeo que eu assisti alguns dias atrás, porque é tudo muito polêmico, tem muita gente falando um monte de coisa, a gente não sabe realmente o que é verdade, né? Então a gente também discutir em cima de notícias ou de informações que a gente não sabe o que é real, fica complicado. Então a única coisa que eu posso dizer é que precisamos proteger, precisamos preservar, mas precisamos analisar os dados, né? Ali são indígenas, são invasões, né? São direitos adquiridos, porque a nossa legislação também permite que 20% seja ocupado, que então vamos discutir isso, talvez não seja correto, né? Que seja destruído 20% da área. Então tem muitos temas, né? A legislação, então tem muita coisa envolvida e a gente pega só um pedacinho. A gente formar opinião em cima de pedacinhos, a gente pode montar uma história, mas essa história talvez não seja a mais correta. Então eu realmente não tenho detalhes para poder defender um ponto ou outro. A única coisa que eu defendo parte do princípio que é necessário preservar.
Excelente, excelente. Professor, assim, mediante toda essa contextualização, né, quando a gente trabalha desenvolvimento sustentável, o tripé da sustentabilidade, traz para esse lado ambiental, que é tão importante, né, o lado econômico, social, aí eu trago aqui, né, para o pessoal que está assistindo, o mix verde, né, o mix de marketing verde. Como é que o mix de marketing verde entra nessa equação, né, mediante essa introdução? E onde é que está essa convergência aí, que é título da nossa live? Onde que se encaixa essa Tá. convergência aí? O que acontece é o seguinte, também é bem interessante essa pergunta, porque a gente fala o verde, né? Agora todo mundo é verde, né? Eu sou verde, né? O que é o verde, né? O verde, ele é simplesmente uma segurança ambiental. Quando a gente fala verde, quer dizer que a gente está buscando uma segurança ambiental, tá? Basicamente é isso aí. O que acontece é que existe também aquelas práticas que são chamadas, né, quando a gente fala de marketing verde, a gente fala também do greenwashing, né, que é a maquiagem verde. Até que ponto essas empresas elas estão sendo realmente verdes, né? Elas estão protegendo o meio ambiente, estão protegendo o ambiente natural. Aliás, um conceito que eu gosto muito sobre sustentabilidade ambiental, falando especificamente da sustentabilidade ambiental, é a proteção do ambiente natural, ponto. Né? É o conceito assim, mais clássico e puro que tem, que é do Daley, de 1999, 93, 99, agora me falha um pouquinho. Mas quando a gente fala, então, do marketing, vamos dizer, do marketing verde, algumas empresas, não vou dizer muitas, né, mas algumas empresas, elas podem estar se aproveitando disso. A gente pega, por exemplo, não vou falar assim também particularmente, mas você pega uma empresa qualquer, de alimentos, né, que vende um alimento tipo fast food. Ou uma pizzaria mesmo, alguma coisa assim. Hoje não existe uma tecnologia, pelo menos no Brasil, para você separar a gordura do papel. Então, quando uma empresa ela, se apresenta como uma empresa sustentável e que ela utiliza embalagens recicláveis, por exemplo, ela tem que tomar cuidado quando ela fala que a embalagem é reciclável. A embalagem é feita de material reciclado. Mas a embalagem, a partir do momento que ela tocou no alimento, ela não é mais reciclável, ele passa a ser um resíduo. Então, no momento que nós tivermos a tecnologia para separar a gordura desse alimento da embalagem, no caso de uma pizza, recebi a pizza tem umas manchas de gordura. Aquela embalagem ela tem que ser descartada, ela não pode ser reaproveitada. Então, é o cuidado que tem que ter, o conhecimento que as empresas têm que passar a ter. Falei da qualidade, né? Então, o mesmo conhecimento que hoje essas empresas têm da qualidade, elas precisam ter da sustentabilidade. A qualidade, naquela época, lá as pessoas cobravam, os consumidores cobravam, né, das empresas. Hoje ninguém sai para comprar uma televisão, um telefone e vai perguntar se ele funciona, se ele tem qualidade. Isso está implícito no produto. A mesma coisa vai acontecer em relação à sustentabilidade. A sustentabilidade, as pessoas não estão perguntando, mas estão se tornando cada vez mais conscientes. Daí entra o papel do marketing, daí entra o papel do mix de marketing. Então, quando a gente pega o conceito clássico e já reconhecido, testado e retestado e consagrado dos 4Ps, a gente vê que ele pode, né, e já está se desenvolvendo relacionado a esse conceito do verde. Então, eu fiz um estudo, que até foi a minha dissertação de mestrado, que eu fiz um estudo onde eu apresento uma discussão sobre o mix de marketing, apresento um histórico do mix de marketing, e depois eu agrego, inclusive, além do mix de marketing, eu agrego mais um conceito que é da cocriação. Então, o que acontece? As empresas hoje, elas não podem mais desenvolver produtos como era lá na época da Ford, vamos dizer assim. Era a oferta colocando o produto no mercado e o consumidor compre o que quiser, né? Tá ali, o produto está lá, né? Então, hoje, o consumidor cada vez mais esclarecido e mais exigente, ele quer que suas necessidades sejam atendidas. Ele quer o banco da cor tal, no automóvel, vamos supor, né? Ele quer o banco na cor tal, uma faixinha não sei aonde, um pneu mais largo, pneu mais estreito. Então, as empresas passaram a ter a necessidade de co-criar ou desenvolver aqueles produtos junto com o cliente. Assim sendo, já que nós estamos falando da sustentabilidade, é a mesma coisa. Com essa consciência ambiental que os consumidores estão começando a ter, né, daqui a pouco,
eles vão numa empresa, eles vão olhar, hoje a gente, antes de comprar, a gente se pega o celular, né, e vai fazer uma pesquisa, né? E você vê lá, uma televisão, ela é 4K, ela tem 60 polegadas, ela tem Netflix, ela sabe? É isso que a gente se preocupa, né? Quais são Tecnologia, né? A tecnologia embarcada, né? Então, daqui a pouco, as pessoas vão sair de casa e vão olhar no seu celular, no seu computador, se essa empresa ela causa impacto, se ela não causa impacto, o que ela está fazendo pela sociedade, quais são as ações sociais que ela adota, né? Se ela tem práticas de compliance, né? Conformidade. Quando a gente fala de compliance, a gente está falando de conformidade às leis técnicas e jurídicas, né? Quando a gente fala de atender às leis, mas a gente está falando são regulamentações, né? Então, regulamentações técnicas e jurídicas, essas empresas vão ser cobradas em relação a isso. E tudo isso está envolvido na sustentabilidade. Então, eu vou comprar um produto, eu quero saber, tá, eu comprei uma televisão, acabou o ciclo de vida dessa televisão, o que eu faço com ela? Outro dia eu tinha uma televisão que estragou de uma determinada marca, eu entrei no site da companhia, estava lá, traga seu produto, leve na assistência técnica e nós vamos recolher o seu produto. Perfeito, levei lá, para mim eu fiquei surpreso, né? Porque hoje a gente não sabe o que fazer. Nós temos na universidade, ali na Univale, nós temos lá os nossos containers, né, para o lixo eletrônico. Então, você tem um produto eletrônico lá para ser descartado, nós levamos lá um computador, celular, qualquer coisa. Deu choque, já deu choque um dia, nós levamos lá, né? E, então, no mix de marketing, dentro desses conceitos dos 4Ps, né, produto, preço, prazo e promoção, eu trabalho com uma releitura, né, que até acho que é o título da nossa live, uma releitura do mix de marketing. Que ao invés que essa releitura ela foi apresentada por dois autores, que é o Schultz e Dev, em 2005, e ele diz o seguinte, ele é até um pouco radical, vamos dizer assim, mas ele até tem uma certa razão, porque é muito interessante a posição dele. Ele diz o seguinte, não é mais produto, é solução. Então o consumidor, quando ele vai comprar né, um bem, né, ele não quer mais só um produto, ele quer uma solução. Ele quer saber se o carro, aquele automóvel, se ele tem Bluetooth, se ele tem uma conexão com GPS, né? Se o espelho ele mexe, se o banco aquece, quer dizer, as características, dependendo do clima, de onde a pessoa está, ele quer que aquilo ali seja uma solução. Nós, né, por exemplo, eu moro em Brusque, né? Morava em Florianópolis, e na época eu trabalhei no Havaí, né? Então, saudade de Florianópolis. Eu volto. Então, eu vou, por exemplo, dou aula em Itajaí, Tijucas, Balneário Camboriú, Biguaçu, né? Eu estou na estrada praticamente todos os dias. Eu quero pelo menos ter alguns features, né, no meu carro. Então, seja para ouvir um podcast, ouvir uma música, ouvir uma notícia de dias atrás. Hoje, os meios de comunicação têm toda essa tecnologia. Então, é oferecer solução. Ao invés de promoção, né, que seria, digamos, a comunicação, na época, se falava, até você olha lá os livros, ele fala em outdoor, ele fala uma série de produtos de comunicação, que aqui, por exemplo, cidade pequena, se utiliza, né? Aqui em Brusque a gente fala assim, você leu na rádio, né? Porque aqui a rádio tem o site, né? Então você leu na rádio, tá bem engraçado. E então não se fala mais em promoção, né? Hoje, segundo o Schultz e o Dev, se fala em informação. Nós temos que informar ao nosso cliente. Então a informação ela tem que tem que ser transparente. Nós temos que ter um durante e um pós-vendas, né, eficaz. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que ter um serviço de atendimento ao consumidor que me responda rapidamente. Eu outro dia comprei uma carne aqui num supermercado aqui de Brusque, e a metade não, 40% era gordura. Eu tirei fotografia, mandei lá. No dia seguinte veio uma peça maravilhosa de carne pedindo desculpas do frigorífico. Tá? Então, essa é uma resposta rápida. As empresas não podem mais, elas têm que dar... deixa eu ver o horário aqui. Estamos no horário. As empresas elas precisam dar autonomia também para as pessoas, né, o meio gerencial, para decidir essas coisas, porque as respostas, essa informação, ela tem que ser muito rápida, a decisão muito rápida. Porque os meios de comunicação, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais,
elas fazem com que essa comunicação seja muito rápida. Então, nós falamos de dois aqui Exato. conceitos. Então, nós falamos de produto. E o nosso cliente, né, professor Cadu, Vai. só pegando o adendo aí, o nosso cliente está muito bem Tá. informado hoje. Ele tem redes Desculpa. disponíveis hoje para ele para facilitar muito essa comunicação. Então, né, as empresas devem estar acompanhando esse processo aí, né, tão ágil, né, como o Douglas aqui nos comentou, né, gestão ágil, para trazer essa solução aí para o nosso cliente. É verdade, você vê hoje as empresas, nós estamos aqui desde março, né, nesse isolamento aí, final de março, né, que a gente começou, então abril, maio, junho, já quase 4 meses de isolamento. E ninguém precisa contar para nós, a gente sabe que as empresas que estão sofrendo menos são as empresas que estão inseridas no ambiente virtual, né, aquelas empresas que têm a venda online. E aquelas que não têm, e ficaram esperando, essas aí vão desaparecer. As empresas que foram rápidas, a gente viu muitas aqui, por exemplo, tem um restaurante aqui em Brusque, que ele não tinha serviço de delivery, ele já colocou no restaurante da ABB, né? ABB aqui. Ele já colocou, começou a fazer marmita, já colocou WhatsApp, já manda o cardápio todo dia. Então essas empresas elas têm que ser muito rápidas. Hoje a velocidade ela tem que ser muito alta, né, para as empresas. E isso também liga daí num terceiro fator do mix de marketing, que é em relação ao preço. Então as pessoas procuravam produtos pelo preço, né? Qual é o mais barato? Hoje ninguém quer saber mais claro, quer saber do preço, mas dentro desse conceito de solução, tem um outro fator que é extremamente importante, que é o valor. As pessoas querem saber muito mais do valor do que do preço. Então eu quero saber, eu vou comprar um produto, o que ele traz de valor para mim? Aquele valor intangível, né? Que seja o status, né? O bem-estar, a qualidade de vida, uma satisfação pessoal, né? O preço ele passou a ser um componente do valor. Ele é importante, claro que ele é, mas ele não é o mais importante, ele é um componente do valor. E, finalmente, nós temos, que eu falei agora há pouco, que era o acesso, né? Onde eles falam de praça, né? Dos 4Ps do mix de marketing, ele fala de praça, o Schutz e o Dev eles falam em acesso. Então você tem que ter um acesso fácil e rápido para o seu consumidor. E isso é o que permite que as redes sociais elas permitem, né, que as empresas consigam ser rápidas. Só que eu não fiz o link com o verde ainda, né? Você quer fazer alguma pergunta? Não, pode fazer. Posso fazer o link aí que depois eu já tenho então, outra pergunta engatilhada. Tá bom. Então a gente tem que fazer o link com o verde. Isso tudo tem que ser feito pensando no baixo impacto. Quando eu falei lá no começo do conceito que a própria ONU fala de conservação e não fala de preservação, é interessante também que ninguém fala em não ter impacto. Você não pode desenvolver sem impacto. Em algum momento você vai causar algum impacto. Então o que é importante é que você cause o mínimo impacto possível e dependendo do impacto que você cause, você tem que repor, né, essa perda ou você tem que consertar esse impacto que você eventualmente causa. Então você vai linkar esses 4Ps não, que a gente chama do SIVA, né? Solução, informação, valor e acesso com os fatores da sustentabilidade. Então, esses fatores ou valores da sustentabilidade é que vão reger esses 4 fatores do mix de marketing. Então, com isso, você consegue ter esse mix de marketing verde. É o que digamos, é um conceito aí que, pelo menos, é o que eu estou desenvolvendo dentro do conhecimento, da pesquisa que estou realizando sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Então, é um mix de marketing tradicional com uma releitura, respeitando, obviamente, né, o McCarthy, né, que é o criador dos 4Ps, e o Kotler, que foi quem popularizou, né, os dois grandes, né, pesquisadores e professores, mas agora acho que a gente traz também essa releitura do Schutz e do Def. Agora, como é interessante nessa evolução na teoria, né, trabalhando essas questões mais atuais, no sentido de, puxa, a gente trabalhava lá com os 4Ps, passou para 4C, que passou para 4A, e agora nós temos aí o SIVA muito mais atrelado, né, à nossa atualidade. Então, como é interessante assim, essa evolução da teoria, né, e no marketing a gente estuda muito, isso é basilar para as estratégias empresariais e para qualquer gestor, né, professor? E aí, fazendo um link também com isso que o professor acabou de falar,
Eu sou muito questionada, às vezes, quando a gente trabalha essa questão de responsabilidade social, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável das empresas. Eles me perguntam muito essa questão, professora, mas essa questão da sustentabilidade, as empresas visam lucro. Muitas pessoas não acreditam que é possível ser sustentável mesmo querendo obter o lucro, né? Então, existe muito esse dilema, né? Essa discussão aí, principalmente na sala de aula, quando a gente traz esse tema polêmico, né? Então, tem muitas pessoas que não acreditam que a empresa consegue, sim, trabalhar estratégias sustentáveis, né? Estratégias atreladas à sustentabilidade, ao tripé da sustentabilidade, mas também obtendo lucro, né? E aí, professor, como é que tu vê, assim, como é que tu tens, para a gente finalizar, que a nossa live está quase chegando no fim, o tempo passa muito rápido, né? Como é que você enxerga essa questão aí dessas estratégias? Tá. O que acontece é o seguinte, eu falei dos 4 P's, né? A gente precisa desamarrar do passado, né? Os conceitos, eles são importantes, como eu disse, a gente tem que respeitar o Kotler e o McCarthy, né? Que são conceitos extremamente importantes, né? Para o desenvolvimento das empresas. Mas da mesma maneira acontece com lucro, quando se fala de lucro. Porque até pouco tempo atrás se dizia que o foco das empresas deveria ser o lucro. O mais importante de uma empresa é um lucro, né? É o lucro aos acionistas, trazer o lucro para a empresa, né, propriamente dito. E o lucro agora, mais recentemente, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, ele deixou de ser o fator mais importante, mas não deixou de ser importante. Então, o que acontece? O lucro ele passou a ser uma consequência das práticas. Tá? Então, quando a gente fala do tripé da sustentabilidade, nós estamos falando de ambiental, social e econômico. Se nós formos ver no livro do Elkington, lá do Canibais com Garfos e Facas, ele diz que existe o tripé da sustentabilidade que é baseado no planeta, pessoas e são os 3 P's, né? Então é planet, people and profit. Ele deixa muito claro que é pessoas, planeta e lucro, tá? Mas depois, mais para frente, a ONU ela absorveu o tripé da sustentabilidade, o Triple Bottom Line, e falou o seguinte, não são 3 P's, são 5 P's, que é o planet, que é o ambiental, people, que é o social, e ao invés de usar profit, ela chamou de prosperidade. Então ela fez uma adaptação, prosperidade. E depois é paz e parcerias, né? Então são sociedades pacíficas, desenvolver sociedades pacíficas e parcerias para que isso tudo aconteça, que é o caso justamente do movimento ODS Santa Catarina, né? Que trabalha justamente com parcerias. Então, em relação ao lucro, como eu disse, ele é consequência das práticas. Só que você não consegue fazer o ambiental e o social se você não tiver lucro. Então, a gente volta naquele o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, você tem que fazer os 3. Você tem que buscar as práticas sociais, e não só nas práticas sociais locais, como se diz, né? Então, muito se fala, né, que a gente tem que agir localmente, porque você vê muitas empresas trabalhando muito no local. Mas essas grandes empresas que querem se tornar nacionais e querem se tornar globais, as práticas sociais ela tem que ser para todos. Eu costumo dizer que pense globalmente e haja globalmente, né? Então, quando você vai trabalhar com o social, claro, você vai trabalhar no entorno da sua empresa, você vai trabalhar na comunidade, você vai trabalhar com seus colaboradores, você vai trabalhar com a família dos seus colaboradores. Esse é o ponto inicial. Mas a empresa ela não pode ficar restrita só nesse ambiente. Ela tem que pensar além, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu começo fazendo local, na minha comunidade, eu vou fazer as práticas, adotar as práticas sociais aqui e vou além, tá? A mesma coisa no ambiental. Eu vou trabalhar nas embalagens, vou trabalhar nos impactos que eu eventualmente posso causar, eu vou trabalhar na recuperação do ambiente que eu eventualmente eu degrade por alguma prática que necessária para a minha operação. Então, isso tudo também eu tenho que pensar além do meu ambiente. Eu tenho aqui, nós temos empresas como a Natura, por exemplo, que é uma empresa que tem essa visão global, né? Ela atua de uma maneira global. Boticário também é outra empresa que atua de uma maneira global. Então, realmente são empresas modelo. E daí, quando a gente vai nessa parte da economia, do aspecto econômico,
falta um pouquinho. Quando nós chegamos no aspecto econômico, é a mesma maneira. Nós utilizarmos bem os recursos que nós temos, tá? Visando o lucro. Mas sem o lucro, nós não fazemos nem o ambiental e nem o social. Então, ele é importante, mas não é o mais importante. Ele é tão importante quanto as outras dimensões. Não sei se deixei claro a minha... Acho que não, deixou. Muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê pequenas empresas que até querem, né, adotar práticas sustentáveis e muitas vezes não conseguem, por falta até de conhecimento, de como poder fazer, né? Então é bem interessante isso que o professor aí deu de dicas. E aí, para a gente fechar aqui, pode falar. Posso falar só mais uma coisinha? Só mais uma coisinha assim que Claro. eu acho que é importante falar. Tá, aqui, muitas empresas também, elas acabam se caracterizando por alguma prática. Aquela empresa lá tem o foco ambiental. Aquela empresa tem o foco social. Então é importante também que as empresas não sejam estigmatizadas por apenas um foco. As empresas elas têm que buscar serem reconhecidas como empresas sustentáveis, tanto no aspecto social, ambiental e econômico. Então é o tripé da sustentabilidade que elas devem buscar. Óbvio, elas vão começar por algum lugar, né? A empresa vai começar hoje, ela tem que ter um planejamento, começar por um e ir caminhando, depois vai para o outro, vai para o terceiro e vai embora. Mas no final, o objetivo do plano tem que ser atender as 3 dimensões. Exatamente. Sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Que trabalha aí com o tripé. Professor, e assim, mediante tudo isso que o professor falou, assim, para a gente ainda dar tempo aí de falar mais uma questão importante, é a questão do governo, né? Mediante, assim, essas empresas que a gente está falando, qual que deve ser a participação, né? Qual que é o papel do governo? Como que ele pode contribuir aí nessas práticas de sustentabilidade pelas empresas, pelos gestores? Tá. Eu vejo o seguinte também, aquele negócio de eu sou crítico, né? Daqui a pouco o pessoal fala assim, não, esse cara não é crítico, não, ele é chato mesmo. Mas desculpa. Então, sobre o governo, eu acho que tem muita cobrança no governo, né, que não deveria ter. Então, ó, pessoal, eu não estou falando nem de não tem viés político aqui, tá? Isso aí é uma coisa que eu trago da minha vida, eu sempre pensei assim. Porque eu vejo, historicamente, o Brasil é um país paternalista, tá? Então, a gente vem desde lá do Império, da colônia, né? Meu avô é português, então conheço bem toda a história. E então a gente tem essa dependência de governo, né? Que vem lá do reinado, né? Então, tudo a gente... E o governo? E o governo? E o governo? Então, eu vejo o seguinte, o governo, claro, tem uma importância grande, principalmente porque o Brasil é um país emergente. Só que o que a gente tem que buscar é que, hoje, o que acontece? O Brasil é um país economicamente emergente, mas socialmente pobre, né? A gente tem que... de algum que existe por parte do governo, hoje ele é necessário. Então, seja bolsa isso, bolsa aquilo, vale aquilo, hoje é necessário, não estou dizendo que não deva ter, eu acredito realmente que deva ter, e é muito importante que tenha, como sempre teve aí nesses últimos anos que teve, nos últimos governos, né, que continue tendo. Mas a gente tem que buscar que deixe de ter, e a gente só vai conseguir no momento que nós nos tornarmos economicamente ricos e economicamente talvez até emergentes, vamos dizer assim, né? Então, o papel do governo nesse aspecto é de ajudar as empresas para que elas possam se desenvolver. A gente tem que buscar muito essas parcerias, né, que a gente fala parceria público-privado. Eu trabalho em projetos do ambiente marinho, né, como eu falei do Havaí, né, de praia, etc. Mas o meu coração está no mar. Eu sou carioca de nascimento, então as minhas muitas pesquisas são relacionadas ao ambiente marinho. E quando a gente fala de ambiente marinho, também vai algum projeto que vai ser implementado, alguma coisa, sempre pergunta assim, e qual que vai ser a participação do governo? Eu falo assim, nossa, mas por que tudo que é feito precisa de participação do governo? Onde estão as empresas, né? Então, as empresas são elas que vão obter lucro no final e vão pagar os impostos, né? E aí entra o compliance, né? Respeitar as regulamentações técnicas e jurídicas, pagar os seus impostos, então agir eticamente, moralmente, de uma maneira correta. Então, a gente tem que cobrar menos do governo, a gente tem que cobrar mais, digamos, de legislações que ajudem as empresas a trabalhar, que elas possam investir
em algum negócio, investir, seja em infraestrutura, etc., que ela possa recuperar esse investimento como um negócio, né? Então, não adianta só falar assim, por que o governo não fez essa estrada? Claro, porque tem uma outra estrada lá para ser feita. Cobra-se de um investimento lá que você vai ter um impacto financeiro pequeno, mas naquele momento ele é importante, mas hoje a gente precisa de dinheiro para a saúde. Então, a gente não conhece, às vezes, muitos detalhes e ficam cobrando o governo em relação a isso. Eu para finalizar, para não enrolar, eu entendo que precisa dar muito mais força e autonomia para as empresas e uma visão clara de futuro para essas empresas, que elas possam investir e que lá na frente elas não vão tomar nenhum susto, né? Como nos últimos anos aí, vem lá desde de hiperinflação até hoje, cada ano é um susto que a gente leva. Então as empresas são sobreviventes, as pessoas são sobreviventes e a gente nunca sabe aonde a gente vai acabar chegando. Exatamente. Então, a questão de políticas públicas, força, né, para as empresas. E como o administrador Djalma tão bem falou, ali precisamos ter bons administradores com todas essas características aí que o professor Cadu citou, né, de ética, transparência, autonomia, uma excelente gestão, né? Então aí nós temos os nossos administradores para fazer esse papel, né? Professor Cadu, estamos finalizando aqui porque a live já está no fim, né? Nós temos um tempo aí de 1 hora no máximo para a live poder ficar no ar, então a gente, infelizmente, né? Esse assunto aí a gente podia ficar muito mais tempo, né, professor? Falei muito, né? Eu falei muito. Não falou não, eu digo que é um assunto tão bom de a gente debater, né? E é tão importante a gente falar sobre isso na atualidade aí para os nossos administradores, que é um tema, quem sabe, a gente faz uma outra live para discutir outros pontos, né? Maior tão prazer. Importantes que a gente tem, tá? Já fica aí o convite, professor. Agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos que estão aqui nos assistindo, né? Eu não consegui acompanhar algumas perguntas ali, mas eu vi que tinha um pessoal bastante contribuindo ali, o administrador Djalma, o administrador Evandro, o Edson Ferreira, professor Aito, professora Josiane, né? O administrador Djalma, todo mundo aí acompanhando a gente. Agradeço a participação de vocês. Não deixe de acompanhar aí o CRA pelas suas redes oficiais. Estamos aí, né, abertos a sanar qualquer dúvida. E você, administrador, venha fortalecer a sua profissão, né, com informações a respeito do CRA e se inteirando aí do nosso órgão de classe. Professor Cadu, quer finalizar aí com uma despedida? Sim. Muito obrigado aí pela atenção. Desculpe se eu falei muito, não deixei muito espaço aí para as perguntas. Eu só queria passar um recadinho. Univale, ali o programa de pós-graduação em administração. Nós estamos com as inscrições abertas para o programa de mestrado e doutorado, tanto no acadêmico quanto no profissional, mestrado profissional. E estamos esperando todos de braços abertos e quando quiser estou à disposição. Para mim é um grande prazer conversar com o pessoal do CRA, com você, Mileide, seus convidados aí. Muito obrigado pela oportunidade também de transmitir o meu recado sustentável. Ótimo, ótimo, pessoal. Aguardamos você para as próximas lives e já fica aqui o convite. Obrigada. Boa noite a todos e obrigada pela participação mais uma vez. Tchau, tchau, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite.